Olá, amigos! Alegria em estar com vocês neste canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Neste projeto Emmanuel por Chico, que nos possibilita a oportunidade de nos debruçarmos sobre as mensagens do benfeitor Emmanuel, mensagens essas que tanto nos auxiliam na compreensão dos ensinos de Jesus de Nazaré. A mensagem que vamos trazer hoje, a de número 80, está contida no livro Vinha de Luz, ditada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma prece, nos ligando à espiritualidade maior, buscando por nosso Mestre Jesus de Nazaré, trazendo-o para dentro do nosso coração. E com Jesus a nossa vida se modifica, se ilumina. E é com Ele, com o Mestre em nós, que vamos iniciar a nossa conversa. Que assim seja. Emmanuel traz como título desta mensagem uma pergunta: como sofres? E o título já é para nós uma provocação, porque ele nos convida a pensar que há diferentes maneiras de sofrer. Nós sabemos que a dor iguala a todas as criaturas. Todos nós sofremos, sejam dores físicas, dores emocionais, estamos passando por uma série de desastres naturais. Todos sofremos em algum momento da vida. E o Espírito da Verdade, lá na questão 803 do Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que todos os homens são iguais perante Deus. Nós somos submetidos às mesmas leis naturais, nascemos com as mesmas fragilidades e estamos submetidos às mesmas dores. E nos diz que o corpo do pobre se destrói como o corpo do rico. E na questão 920 deste livro, o Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: mas será que o homem pode gozar de uma felicidade aqui na Terra? E o Espírito responde: completa ainda não, porque essa nossa vida, essa encarnação aqui na Terra nos é dada como prova ou expiação, mas que depende de nós abrandarmos os nossos males e sermos tão felizes quanto for possível ser feliz aqui na Terra. E ele continua na questão seguinte dizendo assim, que na maioria das vezes nós é que somos os artífices da nossa própria infelicidade. Será que já paramos para pensar nisso? Na maioria das vezes nós é que nos complicamos aqui. E o Espírito da Verdade continua nos dizendo que agindo no bem, praticando as leis de Deus, aquela que está grafada em nossas consciências, nós poderíamos nos poupar de muitos males e sermos tão felizes quanto possível aqui. Então, se sofremos, é porque nos afastamos do cumprimento dessas leis. E é a nossa própria consciência que nos cobra esse reequilíbrio, esse nosso reajustamento. Dessa maneira, o sofrimento ele deixa de ter aquela ideia de castigo divino, de punição, e ele passa a ter o significado de remédio, aquele que nos coloca em equilíbrio, em sintonia com as leis de Deus, aquelas que regem todo o cosmo. Então, o sofrimento vem e nos põe de volta nos trilhos da perfeição a que estamos destinados. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo tem como título Bem-aventurados os aflitos, e ele já nos mostra que há sim justiça nas aflições. As nossas dores não são injustas como pensamos muitas vezes. E porque só conseguimos conceber Deus, pensar Deus como todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. E um Deus justo e bom não poderia agir com parcialidade, dizendo, você sofre e você não. Deus não age por capricho. Então, as vicissitudes da vida, as nossas dificuldades, elas têm uma causa. E como Deus é justo e bom, essa causa, com certeza, é justa. E o Evangelho nos esclarece que as vicissitudes da vida, as nossas dificuldades, elas são de duas espécies. Ou elas têm causa nesta vida presente ou fora desta vida. Então, muito sofremos por nossa própria imprevidência, por nossa própria imprudência, vítimas do nosso orgulho, da nossa ambição, da nossa vaidade, né? Quantas vezes não ficamos doentes do corpo por excessos que cometemos?
Quantas vezes não caímos em desequilíbrio após uma discussão, após um acesso de raiva? Então, o sofrimento vem como um alerta, como uma advertência que estamos andando mal e nos dá a oportunidade de reorganizarmos os nossos caminhos. Então, ao sofrer, que possamos interrogar as nossas consciências, que possamos voltar ao passado, à origem daquele sofrimento, e na maioria das vezes nós vamos dizer, se eu não tivesse agido assim, ou se eu tivesse agido assim, eu não estaria nessa situação. Não é assim que fazemos? E como todo efeito tem uma causa, se nessa vida, se nós voltarmos para procurar a origem desses males e não o encontrarmos nessa vida, na vida atual, é porque essa causa se encontra em vidas anteriores. No passado, muito provavelmente, nos desviamos das leis divinas e agora precisamos nos reajustar. Então, o sofrimento vem como uma oportunidade. E nem sempre o sofrimento ele é indício de uma falta. Ele pode ser também uma prova escolhida por nós para nos purificarmos e acelerarmos o nosso progresso. Mas neste caso, ele só vai ser benéfico se nós aceitarmos com bom grado e não com lamentação. Então, Emmanuel começa a sua mensagem trazendo uma citação de Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 16. E Pedro nos diz assim, ante ao sofrimento: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então, padecer como cristão, ante a um sofrimento e glorificar a Deus. Será que é assim que agimos? E Emmanuel continua a sua mensagem, ele começa assim: como sofres? Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual, ele nos diz. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Será que nós já pensamos nisso? Não basta, o sofrimento por si só não nos reabilita, é necessário saber passar por ele, porque podemos sofrer com revolta, com raiva, com o sentimento de que estamos sendo injustiçados, com desespero, com desânimo, com profunda tristeza. Podemos sofrer com aquele desejo de abandonar tudo, abandonar por vezes a nossa própria vida. E Emmanuel continua dizendo assim: muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes? Quer dizer, se não soubermos passar por determinado sofrimento, podemos até nos complicar, Emmanuel nos diz. E ele continua: vemos os que recebem a calúnia transmitindo aos vizinhos, os que são atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam, e os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Então, quantos de nós não esperneiam ante um sofrimento, perturbando a ordem geral, perturbando o local de trabalho, perturbando o lar, com lamúrias, com revolta, com aquele sentimento de que está sendo injustiçado, de que a dor veio para o endereço errado. E Emmanuel ainda continua na sua mensagem: quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal? E aí, quando o sofrimento bate no nosso eu, no nosso personalismo, a coisa fica mais difícil ainda. Nós damos muita importância ao nosso eu. Segundo o Evangelho, esse nosso eu, a que nós achamos que todos devem se curvar. Então, sofremos por termos o nosso orgulho ferido, a nossa ambição frustrada, inveja, ciúme, vaidade. Não temos aquele cargo que achamos que merecemos no trabalho e sofremos. Não temos a devida atenção de um familiar, uma vontade satisfeita, o reconhecimento dentro da casa espírita. E aí sofremos. E Emmanuel continua: não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis em razão de alguns caprichos desatendidos.
Não somos assim quando não temos as nossas vaidades satisfeitas? Sofremos, nos desequilibramos. E o Livro dos Espíritos nos traz na questão 933, ele nos esclarece que todas as paixões constituem torturas da alma. Ele nos diz que com a inveja, com o sentimento de inveja e de ciúme, não há calma. Que o homem cria para si suplícios voluntários cultivando essas paixões. Então, libertar das paixões abranda os nossos sentimentos, alivia a nossa vida. Tanto é, o Livro dos Espíritos nos diz que ao nos referirmos a essas paixões, dizemos assim, tal pessoa está inchada de orgulho, morto de inveja, seco de ciúme, seco de despeito. Então, até a figura mental que fazemos já é uma figura negativa e feia. Então, Emmanuel nos recomenda que é indispensável saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que o sofrimento nos oferece ao coração. E ele segue nos perguntando, seria útil sofrer com a volúpia de estender aos outros o sofrimento? Não será agravar a dívida o ato da agressão ao credor somente porque ele resolveu chamar-nos às contas? Então, será que adianta sofrer com inconformação, com lamúrias, com lamentação, perturbando o ambiente geral, além de perturbar a nós mesmos? E no parágrafo seguinte, ele nos alerta, ele nos fala assim, raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. Raros homens aproveitam a dor. Será que a gente está nesse círculo desses raros homens ou na grande maioria? Porque ele diz assim, que a maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Então, e o Livro dos Espíritos nos fala, confirma a fala de Emmanuel, dizendo que nós suportamos impacientemente as tribulações da vida. Nos diz que elas nos parecem tão insuportáveis quando elas chegam que supomos não poder aguentar. Mas, se a suportarmos com coragem, se soubermos impor silêncio às nossas lamentações, haveremos de nos felicitar quando estivermos fora dessa prisão terrena, como o paciente que sofria se felicita ao se ver curado por haver suportado um tratamento doloroso. Então a dor, quando ela chega, ela é doída, ela é sofrida, mas jamais injusta. Então vamos pensar na brevidade desta vida, porque quando a gente pensa que a gente não vai aguentar, é porque a gente está olhando esse curto intervalo de tempo que é essa nossa encarnação, mas não a nossa vida de espíritos imortais. Então, impor silêncio às nossas lamentações, nos recomenda o Livro dos Espíritos. E será que existe alguma ferramenta para nos ajudar a passar pelo sofrimento? E o Livro dos Espíritos nos diz, a prece. Ele nos fala que a prece não vai retirar o nosso sofrimento como uma mágica, mas ela pode minorar e sempre minora as nossas dores e nos dá paciência e resignação para passar por elas. E na questão 707, o Espírito da Verdade nos diz, podemos pedir, mas não pedir e ficar de braços cruzados. Pedir e procurar com ardor e perseverança, sem nos deixar desanimar com os obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de colocar à prova a nossa constância, a nossa paciência, a nossa firmeza. Então, será que estamos mesmo firmes no nosso propósito de cristãos? E a gente não sai mais forte de um sofrimento? Quantos de nós não fala assim, minha vida mudou depois de uma doença ou de uma dificuldade financeira ou de algum obstáculo? A gente passa a mudar a nossa saúde física, os nossos hábitos, passa a se distrair mais. E muitas vezes o Livro dos Espíritos nos fala que o mérito de uma prova é nos submetermos à vontade de Deus. É aquele seja feita a vossa vontade, que rezamos sempre no Pai Nosso.
E como ser feliz apesar do sofrimento? O Livro dos Espíritos nos traz a receita. Ele diz assim: para a vida material, a posse do necessário, e para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, para a vida material, lembrar que o importante é ser e não ter. Porque quanto mais temos, mais nos desequilibramos. E para a vida moral, a consciência alinhada às leis universais, agindo no bem, pensando no próximo, lembrando que somos espíritos imortais destinados à perfeição. E assim, o livro dos Espíritos nos fala que assim é que nós mesmos preparamos, quase sempre sem saber, os acontecimentos que sobrevirão no curso da nossa vida. Então, nós é que criamos o nosso bem ou o nosso mal. Então, devemos estar felizes por Deus nos permitir quitarmos as nossas dívidas no presente, o que nos assegura tranquilidade para o futuro, nos diz o Evangelho. E Emmanuel conclui: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Então, todos sofremos, mas bem poucos sabemos sofrer, segundo Emmanuel. E para concluir, o Evangelho nos diz assim: bem-aventurados aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão, nós teremos, centuplicadas as nossas alegrias que nos faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. É o Evangelho que nos diz. E que sejamos nós, então, esses bem-aventurados, que saibamos padecer como cristãos e sairmos melhores e renovados a cada dificuldade que a vida nos apresente. Que o Mestre possa estar conosco e nos abençoar sempre. Muito obrigada.